Diz assim: considere a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. E ali vem uma planilha com diversos valores e a questão diz: assinale a alternativa que indica a formatação correta ao se selecionar o intervalo entre as células A1 e A5 e pressionar o ícone destacado a seguir na guia página inicial dentro do grupo número, que é esse iconezinho que vocês enxergam aqui com 3 zerinhos, né? E aí ele pergunta como vai ficar isso. Se o resultado vai ficar como mostra a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Bem, para entender isso nós temos que olhar na prática. Então vem comigo aqui, vamos pegar o nosso Excel, e aí eu estou mostrando para vocês o meu Excel 2010. A questão disse para selecionar as células A1 até A5, que é o que eu acabei de fazer, clicar na guia chamada página inicial, e aqui nós encontramos um grupo chamado número. E nesse grupo número nós temos aquele botão que a questão pede, que são esses 3 zerinhos. Primeira pergunta, qual o nome desse botão? Acompanha comigo, é o botão separador de milhares. E o que o botão separador de milhares faz? Ele basicamente coloca separador de milhar quando necessário, isto é, aqui em relação ao 1000 tem que ter separador de milhar, teria que ter o separador de milhar é o ponto, então vai aparecer um pontinho depois do 1 e antes do 0 aqui. Entre o 2 e 1 aqui em 2100 também precisa de separador de milhar. O 300 não chegou na casa dos milhares, não precisa. O 20 não chegou na casa dos milhares, não precisa. E o 40.000 sim, chegou na casa dos milhares, então o separador de milhar vai depois aqui de 40, 4, 0 e o pontinho e aí vem 3 zeros. Então a primeira coisa que esse botão faz é colocar separador de milhares quando necessário. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente clica nesse botão, ele também acrescenta vírgula e 2 casas decimais. Mesmo que o valor não apresente casas decimais, como é o caso, aí ele bota vírgula 00 para representar essas 2 casas decimais. Então vamos ver isso acontecendo agora. Vou clicar no botão separador de milhares agora e percebe que ficou separador de milhares só quando necessário, que é no caso do 1000, do 2100 e do 40.000. No caso do 300 e do 20, como não é necessário separador de milhar, ele não colocou. Mas, além disso, em todos os casos ele colocou vírgula 00. Isso porque o botão separador de milhares ele coloca separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. Em todos os casos ele bota vírgula e 2 casas decimais. Mesmo quando não tem casas decimais, daí ele coloca vírgula 00 para representar essas casas decimais. Além disso, quando a gente clica nesse botão separador de milhares, ele também formata as células para o padrão contábil sem exibir os símbolos da moeda. Porque se eu clicar nesse botão que se chama formato de número de contabilização, que está aqui do ladinho, que tem umas moedas empilhadas com uma cédula, aí esse botão, além de colocar tudo que o botão separador de milhares fez, que é separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais, o botão formato de número de contabilização formata também para o padrão contábil, só que exibindo o símbolo da moeda. Já o botão separador de milhares formata para o padrão contábil sem exibir o símbolo da moeda, só colocando aí separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. Então vamos lá na questão buscar a resposta correta, só pode ser então a nossa letra A de América a resposta para essa questão, porque aqui é que tem separador de milhar no 1000, no 2100 e no 40.000, porque é só quando necessário, no 300 e no 20 não tem, e em todos os casos tem vírgula 00, porque esse botão sempre coloca vírgula 2 casas decimais, mesmo quando não existe ele coloca vírgula 00 para responder, para demonstrar. Então resposta nossa letra A de América, questão bem importante aí sobre o botão separador de milhares que pertence ao grupo número da guia página inicial do nosso Excel 2010.